da não regulamentação da profissão, porque isso é mais do interesse da população em geral e da relação dos psicanalistas, da situação da psicanálise na cultura, como foi referido há pouco, é mais de interesse disso do que propriamente da formação específica dos psicanalistas. Por isso, esse tema da regulamentação da profissão dificilmente consta das pautas dos eventos dos psicanalistas. Mas os psicanalistas têm que trabalhar isso, porque Acho que ela caiu, né? bom, a psicanálise nasceu no rigor da ciência vigente no final do século XIX, pelas mãos de um profundo e respeitoso pesquisador que foi Freud. O Freud era muito cioso da importância da fidelidade a métodos de investigação que o levassem a descobrir a cura dos fenômenos na época chamados de histeria. Ele não poupou esforços para demonstrar, como se suspeitava na época, que tais sintomas tinham uma relação com a satisfação sexual. Ora, tratar disso, né, numa situação entre médicos, entre cientistas. A ciência, na época, era muito valorizada, as ciências em geral, e, na época, tinha-se a biologia, né, e a medicina saindo da biologia, a física. Então, a biologia e a física eram as ciências básicas, as ciências mães, e isso teve, portanto, exigiu do Freud muito respeito, e ao tratar, então, de sexualidade ligada à saúde mental, era um desafio. Que havia uma Só um carga de... instante, só um aviso, a senhora está sem câmera, tá? Tá fechada a sua câmera. Uau, uau, uau. Obrigada, desculpe. Bom, então era importante, né, e era difícil para ele afirmar que havia uma carga de energia psíquica que comandava o funcionamento a partir de um outro registro que não era da consciência, nem do pensamento, como se acreditava na época, né? Tais hipóteses, junto com a descoberta de Copérnico de que a Terra era apenas mais um planeta que orbitava o sistema solar, e a teoria evolucionista de Darwin provocaram uma mudança de paradigma e deslocaram o homem de um domínio sobre si e sobre a natureza. Essas descobertas, com consequências de mudança de paradigma, elas têm um efeito imediato na maneira de pensar a ciência, nos cientistas e na população em geral, por consequência. No entanto, o primeiro passo para o surgimento da psicanálise na década de 90 aconteceu quando Freud, ao trabalhar juntamente com o médico Breuer, verifica que as expectativas terapêuticas, isso está espiado, as expectativas terapêuticas que havíamos depositado no tratamento catártico em estado hipnótico não chegavam a cumprir-se inteiramente. Isso é uma frase do Freud. A partir dessa constatação, Freud decide abandonar essa forma de tratamento das neuroses. Assim foi construído todo o arcabouço da teoria psicanalítica, sempre alimentada pelo material clínico que a escuta atenta e isenta de preconceitos lhe proporcionou. A Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras, que surgiu no outono de 1902, foi o primeiro grupo de psicanalistas que se reunia em torno de Freud na Bergasse 19, famoso endereço vienense em que Freud viveu com sua família, com o intuito de aprender. Essa sociedade tinha o intuito de aprender, praticar e divulgar a psicanálise. Com o passar do tempo, foram criadas várias associações psicanalíticas em vários países, com a centralização de apoio na IPA, International Psychoanalysis Association. E vários congressos foram realizados para se discutir sobre teoria e técnica psicanalítica. Também foram criadas editoras com diversos tipos de publicação.
Dentro e fora do movimento psicanalítico, Freud travou um importante debate sobre a análise leiga. Esse é um texto básico para quem quer pensar essa questão da regulamentação da profissão. Nesse texto, ele faz a defesa de Theodor Hayek e ele mostra que o Tribunal de Viena julgou-se um importante psicanalista, que foi o Hayek, poderia praticar ou não a psicanálise, já que o Hayek não era médico. É muito interessante esse texto, ele coloca a posição dos não médicos, né, na prática psicanalítica e tal. E essa defesa, esse texto que constituiu uma peça de defesa do Hayek diante do Tribunal Jurídico de Viena, fez com que o Hayek ganhasse a causa e pudesse continuar praticando a psicanálise, apesar de não ser médico. Porém, lembro a vocês que, na época, não existia uma outra profissão que autorizasse, como hoje a gente tem o psicólogo. Ele poderia não ser médico, mas ser psicólogo, ser psicomotricista, ser musicoterapeuta. Na época não havia. O único profissional que podia exercer uma prática terapêutica era o médico, né? Porém, dentro do movimento, esse assunto não ficou bem resolvido, já que vários psicanalistas, principalmente dos Estados Unidos, eram contrários a pessoas que, não formadas em medicina, pudessem praticar a psicanálise. Depois de muita insistência por parte dos psicanalistas europeus, e principalmente de Freud, as associações psicanalíticas dos Estados Unidos começaram a ceder e passaram a aceitar psicanalistas leigos, ou seja, aqueles que não eram formados em medicina. Até então, nenhum caráter institucional fora estabelecido para garantir o avanço e a expansão da psicanálise. Ou seja, até então, a formação dos psicanalistas não estava sob a tutela de uma instituição, como a gente tem hoje. A nossa Escola Lacaniana de Psicanálise é uma instituição situada dentro das leis do país, do Brasil, submetida a regras de funcionamento, estatutos, etc., como qualquer outra instituição de qualquer outro objetivo. Até então, isso não existia. A prática psicanalítica e a aprendizagem, se a gente pode chamar, mas a transmissão, melhor dizendo, da psicanálise era dada através de encontros em torno de Freud e de outros psicanalistas mais experientes. Não havia essa institucionalização. Freud, ao ser perguntado o que se deveria fazer para começar a praticar a psicanálise, respondera, abre aspas, vai começando a ouvir pacientes e depoimentos e depois venha conversar comigo. Ou seja, a clínica imperiosa no sentido da teoria, né? Desde o início, a modalidade de trabalho com o inconsciente não recalcado se mostrou impossível de ser reduzido a uma técnica, já que se passava em uma interação com a pessoa do analista, na qual ele, o analista, vai se deixar levar para um cenário representativo que expressasse sentimentos não verbalizados. Há pouco se falava aqui dos pacientes não verbais, né? E vocês veem que aí começou, na verdade, a escuta psicanalítica, independente do cliente ser autista ou não, ou psicótico, a escuta do psicanalista é para o não verbalizado, né? Não vou dizer que seja o não verbal, que a pessoa pode vir a falar, mas é para o não verbalizado, porque o verbalizado é aquilo que aparece, né? É aquilo que está na consciência. Essa relação é o que chamamos até hoje e como resistência e marca a prática psicanalítica. Outro fator que também marcou a psicanálise como uma abordagem que se afastava das ciências e terapêuticas da época era o caráter singular do que se conhecia como subjetividade.
A linguagem, enquanto aparelho de comunicação, é falha, e a maneira de utilizá-la é singular, tornando a relação entre o paciente e o analista algo absolutamente inédito e surpreendente. Anteontem, eu acho, na segunda-feira, eu atendia um jovem que está começando a atender pacientes, ele pretende ser psicanalista, está ainda no curso de introdução da PUC, e ele começa a dizer que ele atendeu o paciente. Ele estava muito nervoso, muita expectativa, com muito medo, etc., mas que não, que achou legal, achou normal. E isso fez questão, né? Eu trouxe isso como questão, porque, na verdade, achar normal é não escutar, né? Isso que é absolutamente inédito e que tem. Se o analista não se surpreende, ele não está no lugar de escuta do analista, né? Aí abre aspas para o seminário do ato. Desse ato, diz Lacan, à medida que se faz dele profissão, resulta uma posição da qual é natural se sentir assegurado pelo que se sabe, pelo que se guarda dessa experiência. Ou seja, a experiência em si ela tem que ser surpreendente. Em seguida, diz ele, abre aspas, posição que se deve manter por estar apto a exercê-la, do qual, aí continua, dependem consequências mais sérias em relação ao que resulta disso. E ainda acrescenta, eu recordo, o ato psicanalítico diz respeito, e muito diretamente, em primeiro lugar, aos que dele não fazem profissão, mas que desse ato fazem profissão de agente. Continuo eu. O ato psicanalítico é não regulamentável, porque seu saber não se transmite como qualquer outro saber. No seminário 17, o avesso da psicanálise, Lacan diz: o psicanalista tem uma posição que, eventualmente, pode ser a de um discurso. Ele não transmite um saber, não porque não tenha nada sabido, ao contrário do que imprudentemente se diz. Isto é, o que está posto em questão, a função na sociedade de um certo saber, aquele que lhe transmitem. Ele existe, esse saber existe, mas é um saber que vem no momento quando o analista está na posição de escuta, que não é a mesma coisa de ouvir. Se o ato analítico é produto de uma operação lógica inconsciente, ele difere radicalmente de qualquer ação do psicanalista, intencional ou não. Sendo assim, o ato psicanalítico escapa a qualquer definição, pré-concepção ou regulamentação. Como regulamentar essa função? Como garantir que há analista se não existe o psicanalista, salvo em seu funcionamento, em sua função? Como medir um tempo de duração de uma sessão ou uma análise/tratamento? Como determinar um objetivo a ser alcançado? Há pouco a gente falava, eu, inclusive, introduzi uma informação das terapêuticas que têm um objetivo a ser alcançado, que tem uma base na teoria do desenvolvimento, em que a criança, até os 3 meses, sustenta a cabeça, que até os 6 meses deve ter dominado a posição sentada, que um pouco antes, entre 3 e 4 meses, ela começa a se arrastar, logo depois a engatinhar. Então, esses métodos de tratamento são baseados nessa normatização, que, de certa forma, está mais ou menos para todos, embora a gente saiba que essas idades cronológicas podem alterar um pouquinho ou outro para outra criança, mas há uma sequência a ser obedecida e os métodos têm objetivo marcado por essa sequência da teoria desenvolvimentista, né? Então, como é que isso pode ser regulamentado, porque tem uma base dessa maneira, como regulamentar
um funcionamento cuja temporalidade vai ser colocada no próprio discurso, né? Na própria escuta. Então, como determinar um objetivo a ser alcançado, um preço a ser pago, né? Se falava aí do preço dos tratamentos, né? Da duração dos tratamentos. A Teresa Nazar mesmo fez uma observação de que esses tratamentos estariam vinculados a uma ideia de resultado rápido, diagnóstico rápido, rápido e, mais que isso, objetivo, consistente, né? Algo que é da ordem do explicável, né? Algo que não deixa dúvida. Então, como fazer a regulamentação de algo que não obedece a esses ditames, né? A partir do sofisma lógico dos três prisioneiros, Lacan corta o tempo em três categorias: instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Eu aqui não tinha pensado em entrar, em explicar, em falar sobre o texto dos Três Prisioneiros, mas eu acho que procede, já que eu vi que tem bastante pessoas aqui que podem, eventualmente, não ter ou não lembrar do que diz o texto dos Três Prisioneiros. E como eu tenho um certo tempo, vou relembrar aqui. Mais ou menos, resumidamente, haviam três prisioneiros numa prisão. O diretor da prisão propôs um sofisma lógico para três prisioneiros. Olha, aqui tem 5 discos, tá? 3 discos brancos, 2 discos pretos. Eu vou colocar esses discos nas costas de vocês. Eram 3, os discos eram 5. Vou colocar sem que vocês possam identificar a cor. Pode ser preto ou pode ser branco. Vocês não podem se comunicar em espécie alguma e não há espelho para vocês olharem, e não podem fazer nenhuma comunicação entre si. O primeiro que chegar aqui na porta da prisão e disser para mim a cor do disco será solto imediatamente. Ora, para um prisioneiro, ser solto imediatamente era tudo que ele queria, né? Então, ele propôs isso aos 3 prisioneiros, e aí eu não vou descrever, porque não seria capaz, mas tem uma série de passos em que um observa o outro, e isso é muito interessante para a gente pensar a questão da subjetividade. Não há sujeito sem o outro, não se pode livrar do outro, mas o outro não vai dizer a cor do nosso disco, o outro não vai dizer quem nós somos, mas esse jogo com o outro, de que o outro é, como se dizia também há pouco, aliás, o Felipe dizia, fale com o seu paciente, ele entende. Eu queria acrescentar, mas não quis tomar mais tempo da colega que estava fazendo a apresentação, mesmo que ele não entenda, fale, porque você está falando com ele e apostando num sujeito, né? E isso ele se sente incluído nessa língua que ele pode não entender nada, mas ele se sente incluído. Imaginem vocês numa situação em que vocês estejam, por exemplo, na Grécia ou na China, estou falando assim porque eu suponho que aqui ninguém fale grego nem chinês, e alguém chega e fala chinês com você e fala grego. Você pode não entender nada, mas você sabe que ele está falando com você. E isso já é muito, muito, muito para um autista, né? Bom, então, voltando aqui à questão que eu estava tratando, desses prisioneiros, eles não podiam se comunicar. E a referência ao outro, o outro está parado, mas se eu fosse Braille, começa. Se eu fosse preto, eu estou vendo, porque um vê o disco do outro, né? Então, eu estou vendo aqui um disco branco e um disco preto. Era essa a conjugação. Se eu fosse preto, ele, esse terceiro, que eu estou vendo aqui como branco, veria logo 2 discos pretos e já teria corrido para a porta dizendo: epa, eu sou branco. Né? Então, ele diz: há um branco e outro branco. Se eu fosse preto e o outro fosse preto. E aí começa todo um jogo lógico, né, de dedução lógica,
e um prisioneiro corre para a porta e diz: eu sou branco. Esse jogo, né, de tentar adivinhar a partir do disco da cor do outro, o seu, a sua cor, foi proposto, Lacan propôs e conversou com os lógicos, e eles disseram que não há nenhuma lógica que possa assegurar essa assertiva, tanto que o texto se chama Assertiva do Sujeito. Isso não é sustentado, né, por esse jogo de conhecimento do disco do outro, mas, de alguma maneira, com essa lógica, não sem essa lógica, mas não a partir dessa lógica, ao momento que o cara apressado, né, jogado na ânsia de ver a sua liberdade, ele se nomeia como branco, e realmente ele era branco e que sai da prisão. Então, eu estou falando isso tudo para vocês entenderem que o Lacan, a partir do estudo desse texto, que não é dele, né, desse conto, ele estabelece um instante de ver. Instante de ver, três eu estou aqui com um disco, os outros dois com um disco. Tempo para compreender, que é esse jogo lógico. Se eu fosse preto, se ele... Não, ele andou, não, mas agora ele parou. Então, se ele parou, ele também está duvidando. Se ele está duvidando, enfim, esse jogo que é o tempo para compreender e o momento de concluir. O momento de concluir não está submetido a uma certeza, e sim a uma assertiva, foi assim que o Lacan chamou. Ou seja, chutou que era branco, não sem a observação, mas também não foi a observação que levou ele a uma certeza, percebe? Então, seria esse o momento de concluir. O que determina o momento de concluir é que o cara queria sair da prisão, né? Essa pressa, digamos assim. Bom, são os três tempos da experiência que cada um de nós, em uma análise e na nossa formação, vai passar, né? E isso não é como se fosse um curso. Bom, eu acabei meu instante de ver, agora estou no tempo para compreender e agora concluí. Não, eu estou agora aqui falando para vocês e estou percorrendo esses três tempos ciclicamente, né? Há sempre um instante de ver, que é o instante que, de alguma maneira, eu me dirijo a esse tema que eu estou trazendo, um momento para compreender, um tempo para compreender e um momento de concluir. Concluir o quê? Concluir o instante de ver. Aí eu volto ao instante de ver. Bom, é importante a gente ver que esse movimento é o movimento da formação de um psicanalista, é o movimento de uma análise, né? É isso que eu quero dizer. E, portanto, é um momento de experiência, né? Não há o que aprender. Trata-se de experimentar na formação de um analista e numa análise. Aqui está o cerne da questão. O que é uma psicanálise e seu ofício? Esperamos que o que esperamos da formação do analista é que ela possa ser vivida como uma experiência entre outros psicanalistas, que incluam a diferença de cada um. Um coletivo e não uma instituição, e não algo instituído, como a gente pode ver, se a profissão é regulamentada, ela terá como base uma graduação, uma formação universitária estabelecida em graus. Primeiro ano estuda isso, segundo ano estuda aquilo, terceiro ano estuda aquilo. Ao final, concluiu. Você já sabe tudo que tinha que saber no momento sobre psicanálise. E você é certificado. A universidade, ou o MEC, ou não sei quem, garante o seu certificado. Eu, para tratar desse assunto, costumo trazer, acho que já fiz um vídeo com isso, trazer assim um artista plástico, né? Um grande pintor, Picasso, ou um mais moderno, enfim, um grande pintor. Ele pode ter feito escola de belas artes, ele pode ter feito artes plásticas, ele pode ter feito vários cursos e tal, mas é isso que faz dele um grande pintor? Você escolheria uma obra de arte pelo currículo dele, currículo acadêmico dele? Um jogador de futebol. Eu não sei, confesso minha ignorância, se todos os jogadores de futebol foram
alunos de escolas de educação física. Eu creio que não, até onde vai a minha ignorância. Eu creio que não. Mas não é a escola de educação física, a graduação em professor, em técnico de futebol, etc., etc., que vai fazer dele um grande jogador. E ele, às vezes, é um grande jogador num jogo e no outro é um péssimo jogador, né? Então, eu estou fazendo esse paralelo, que são profissões, não deixam de ser profissões, impossíveis de ser regulamentadas. Você não pode fazer uma relação de quesitos que o artista, o pintor, ou o jogador de futebol tem que preencher para ser um bom jogador. Não existe essa possibilidade. Não, eu quero saber se o cara é um bom jogador. Você faz isso, faz aquilo. Não, não, não vai chegar a conclusão nenhuma. Um bom pintor, esse que faz isso, que faz aquilo. Não é isso, né? É algo da própria experiência, da própria relação do artista com a sua arte, né? Como eu estou falando de pintor, para mim, uma coisa mais fácil, mas você tem um compositor de uma música, não é aquele que fez a escola de música. Ué, parou? Oiê. Ela congelou. Você está ouvindo, Travou, Tereza? travou. Travou. Então, então eu dizia, né, que é um coletivo e não uma instituição que possibilite que cada um encontre condições para realizar seu percurso de formação, revelados a partir da sua análise pessoal e de uma insistência no investimento da formação permanente. Mas então eu fazia esse paralelo, né, com artistas, como também eu dizia, um músico, um compositor, não é porque ele tem um bom currículo na escola de música, né? Bom, enfim, eu queria concluir com a certificação, o certificado, mesmo que seja da Escola Lacaniana de Psicanálise, se é que a gente dá certificado das nossas atividades. Mesmo que a nossa escola desse um certificado, Tereza Meloni é psicanalista da escola, isso não vale de nada. Diplomas certificados na parede, fujam disso. E escolham um psicanalista de acordo com a experiência. Vá lá, fale com o cara, faz uma entrevista e outra e outra. Eu posso dizer, ele é um ótimo psicanalista, ele foi ótimo para mim, pode não ser para você. Bom, é isso que eu tinha a dizer sobre a não regulamentação, mas estou aberta aqui a gente conversar sobre isso. Só um Tereza, detalhe, para quem não sabe, só um detalhe, Tereza, para quem não sabe, eu falo, não só a partir do meu seminário, mas eu faço parte da Movimento Articulação, não é uma instituição, é um movimento Articulação em prol da não regulamentação da profissão, que congrega quase hoje 300 escolas e outros tipos de formação de analista, né, lugares que formam analistas. Pois não, é Márcia ou Tereza Nazar primeiro? Não Pode sei. ser a Márcia primeiro. Márcia. Oi. Então, não, é só um comentário porque eu deixei no chat, né? Quando você falou sobre o falar, né? E aí eu coloquei no chat algo como Lalang, né? Porque é disso que se trata, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão para a articulação, né? Pensar na insistência na não regulamentação, não só pela formação, pelo fazer escola de cada um, mas o que a gente pode perceber disso que é o não verbal, né? Que a gente fala como não verbal, mas que está no território de Lalang. O que a gente pode pensar para além, né? Esses silêncios, esses sons, essas coisas que às vezes os psicanalistas nem conseguem entender muito bem, mas que estão aí, né? No movimento articulação. Aí eu só queria escutar mais algum comentário a respeito. Achei interessante quando você tocou nesse ponto e sublinhei aqui. Muito bacana você trazer, né, essa questão.
Ok, obrigada, Márcia, pela sua observação, sempre tão fina, tão especial, a sua maneira de ouvir a gente. Tereza, Oi, oi. Não, assim, eu acompanho essa história da não regulamentação desde o início que a nossa escola se empenhou em fazer parte, né? E eu assim, Tereza, há quantas anda, né? O movimento no sentido assim, quais são as batalhas, né, que esse nosso movimento tem conquistado? Você acha assim, você acha que está sendo ouvido de fato? Vocês que estão lá mais à frente, você pensa, por exemplo, porque tem duas formas da gente entender, para mim, esse movimento. Alguma coisa que diz para fora, né, que diz respeito às questões legais, né, às questões políticas e legais dentro da polis, e uma outra coisa que também me interessa, e eu acho que é no mesmo patamar de interesse, as relações entre as instituições e escola. Você acha que a ameaça dessa regulamentação insistentemente colocada, né, ou desejada por esses grupos, você acha que isso tem levado a uma reflexão maior dentro da comunidade analítica, da necessidade de uma interlocução mais efetiva? olha só, eu vou falar de vários planos. O primeiro é o efeito, né, dessa nossa insistência dentro da nossa comunidade Escola Lacaniana de Psicanálise. É muito difícil os analistas se interessarem por isso. E eu penso que não é só na nossa, a gente vê das outras. Agora, quando a gente se reúne com os representantes da articulação, e isso é eu venho também acompanhando há algum tempo, não tanto quanto você, mas há algum tempo, é, é um exercício de retomada do que a gente pensa que é a formação do analista para cada uma das instituições. Isso tem esse efeito dentro das instituições. Ótimo. Porque se eu não posso dizer o que é um psicanalista, por isso seria a regulamentação, como é que eu vou dizer que a instituição tal não forma analistas? Como é que eu vou dizer que não forma se eu não tenho como dizer que forma? Se eu não tenho critério para dizer o que forma um analista, né? Então, primeira coisa, isso é feito nas instituições para repensarem do que se trata as formações que elas se propõem. Outra coisa é a primeira vez que eu falei o significante, a propósito de uma proposta de cartel, eu usei esse significante, cartel e significante, foi um espanto, porque tem muitas instituições que não lidam com isso. Então, a gente tem que aprender também, e eu acho que quando se falava na apresentação anterior, é a dificuldade de o analista da psicanálise entrar em determinados tratamentos, deve-se muito aos psicanalistas, porque eles acham que eles sabem tudo. E isso aí forma uma barreira, né? Então, eu acompanhei esse movimento. Hoje, a gente já pode falar em significante, mas a gente tem que ouvir também alguns que vão falar a partir de outros lugares. Então, por isso que eu acho que eu fico na articulação durante algum tempo, com todo a chatice, o trabalho, porque tem um trabalho burocrático de lidar com político, que é um saco, mas porque é constantemente abertura. Outra resposta a te dar é o seguinte: o número de instituições que a gente tem aderindo ao movimento, que era antigamente uma, duas por ano, a gente hoje tem 4, 5 instituições por ano. Por outro lado, do outro lado da cerca, nós temos 13 cursos autorizados, 13 cursos de formação de psicanalistas autorizados no Brasil, porque existe uma lei que qualquer um de nós pode montar um curso de uma coisa nova. Se é uma coisa nova, não tem um modelo, eu posso montar um curso de graduação
Graduação, estou falando terceiro grau. De uma coisa nova, que não existe um curso de graduação. Tereza, É a psicanálise. Fala. Tereza, é importante essa resposta que você está dando para todos aqui, né? E para mim também, óbvio. Mas a minha pergunta é justamente, não é das críticas eventuais que um grupo lacaniano possa fazer em relação a outro grupo lacaniano ou em relação a um que não seja lacaniano. A minha pergunta é se você acha, e se não consegue ainda, né, se há a possibilidade da gente justamente poder fazer avançar o discurso analítico enquanto tal. Porque, veja, Freud fundou esse campo. Lacan, de alguma maneira, talvez tenha sido o verdadeiro discípulo de Freud, no sentido de trazer contribuições novas para o campo psicanalítico. A minha pergunta é: esse não seria um momento, porque isso sempre fica na minha cabeça, tá? Eu estou colocando em relação à articulação, porque é interessante, a gente não vê muitas vezes, que eu saiba, esse tipo de movimento, onde várias instituições, lacanianas ou não, estão reunidas para o mesmo fim. E a minha pergunta, dado que a gente sabe que a psicanálise vem sendo, desde sempre, ameaçada, mas agora talvez de uma forma mais brutal, eu diria, com a institucionalização acadêmica de um discurso que é avesso a isso, que é o discurso analítico, a minha pergunta é: você acha que a gente tem possibilidade de usar a articulação para esse fim de uma pesquisa, né? de um trabalho de pesquisa entre essas diferenças, no sentido de fazer avançar o campo psicanalítico? Você acredita que isso seja possível? Olha, Tereza, primeiro que isso nunca foi pensado, então eu me sinto assim um pouco. Eu vou falar do que eu acho, você está perguntando o que eu acho, mas isso nunca foi pensado. É possível que, se a gente colocar isso lá, isso aconteça. Eu acho difícil, primeiro porque o movimento nasceu com um propósito, de fazer Sim, pressão, de fazer barra a o que você chamou muito bem de uma institucionalização acadêmica de um discurso psicanalítico. Então, esse é o objetivo, e nós temos muito sim, trabalho com isso. Então, nunca se sim, pensou em fazer uma pesquisa. Agora, eu acho difícil porque o tempo que a gente ia ocupar para conseguir estabelecer um método de pesquisa. Que, por exemplo, a nossa escola tem uma tradição de pesquisa e usa método de pesquisa que outras instituições não vão usar. Então, e outra coisa, os representantes dessas instituições no movimento de articulação, eles não têm autonomia para criar montar, digamos assim, ou eleger, ou criar métodos de pesquisa, que eles teriam que consultar a instituição o tempo todo. Eles não têm autonomia para isso, eles têm autonomia para fazer barreira a tudo que se diz respeito à institucionalização ou reconhecimento da profissão. Mas, para fazer uma pesquisa, eu, por exemplo, teria que voltar à escola e dizer: olha, estou fazendo uma pesquisa nesses moldes, o método é esse, o objetivo é esse. Não, Isso mas eu não falei de uma pesquisa nesse sentido, eu quis falar figurativamente, metaforicamente. Porque quando mesmo você tem um grupo. metaforicamente, Tereza, mesmo metaforicamente, não é o objetivo do Eu movimento. sei que não é, mas exatamente, bom, exatamente talvez eu não esteja me fazendo entender, exatamente porque se trata dessa questão da não regulamentação, né? Se não se poderia, usando os elementos, né, os instrumentos que a psicanálise já tem, desde Freud e mais ainda com Lacan, se estabelecer uma discussão entre os analistas que permita chegar a alguma finalidade que possa ser usada como um argumento, como, por exemplo, a gente pega o análise leiga, né? A gente se utiliza
texto freudiano largamente para se pensar, por exemplo, por que não regulamentar a psicanálise? E tem outros, estou dando um exemplo. O que eu estou querendo dizer é no sentido de a discussão poder chegar, né? Porque eu não sei, eu fui a umas pouquíssimas reuniões logo no início. Eu não me lembro de haver, no trabalho, que isso faz muito tempo, a impressão que me dava é que havia, né, todo mundo pisando em ovos, havia um receio, ao mesmo tempo uma necessidade de estar junto e uma vontade muito grande de sair correndo. Os dois movimentos. E isso era. Hoje a gente está muito mais afinado. Agora, Então, se eu por entendi, conta desse afinamento, se eu entendi você, por exemplo, nós todos lá partimos do princípio que todos temos o texto Análise Leiga e outras teorizações, mas cada um mais Melanie Klein, o outro mais Winnicott, o outro mais Lacan. Mas isso tudo, a gente parte do princípio que isso tudo está... E isso aparece na nossa fala. Mas a gente não se detém a usar nenhum desses como é que eu vou dizer? Desses elementos que você chamou, dessas ferramentas, desses recursos, você chamou de recursos, desses recursos teóricos, para fazer o nosso trabalho, que é fazer barreira política a reconhecimento da profissão, porque não tem a mínima chance de isso ser escutado. A gente tem que pegar esses recursos que a gente tem, teóricos, tá? E transformar isso, eu vou falar isso de uma maneira até chocante, em voto. Eu tenho que pegar o análise leiga, entender o análise leiga e falar para o senador ou para o deputado que nós temos muito voto. Isso, Tereza, não é só exatamente isso, isso que eu perguntei. Não é só isso. Mas eu estou dizendo assim, porque, em última análise, o cara que está lá defendendo isso ou aquilo, ele quer saber de voto e de dinheiro. Esses 13 cursos, a maioria deles foi montada pela bancada evangélica, porque dá dinheiro, e são cursos online. Entendeu? Então, essa teorização ela não aparece na frente. Ela tem que ser transformada em argumentação de voto, de prejuízo social, né? De risco para a sociedade, coisas desse tipo. Vamos deixar o pessoal falar aqui, Natália. Posso falar um minutinho? Estou ouvindo o papo de vocês duas e estou pensando assim que realmente é interessante ver canalistas de tudo quanto é instituição juntos por uma causa, né? Porque, apesar da causa ser a mesma, são muitas as diferenças. Então, acho que a Tereza Nazar estava querendo falar por aí, não era, Tereza? O que pode trazer de interessante para a gente trabalhar estarmos todos reunidos, né? Por uma mesma causa, né? E realmente é muito interessante, assim. E, porque, ao mesmo como tempo, a própria Tereza disse, as dificuldades que a psicanálise vem enfrentando é responsabilidade, não vou dizer culpa, responsabilidade das próprias dissensões no campo analítico. Sim. E aí, Tereza Meloni, tem também, assim, que eu já pesquei em algumas conversas, dizendo que talvez haja regulamentação, né? E o que as escolas, né, as instituições podem fazer para estarem incluídas nesse momento, fazendo alguma diferença? Queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Caso isso ocorra, qual diferença a gente pode fazer estando nesse momento lutando contra? Né? Vou falar do ponto de vista de legislação, que eu conheço não só pelo que eu tenho vivido no movimento de articulação, mas eu participei longo tempo de universidades e instituições que lançaram cursos novos, todo esse processo, como está lançando agora o curso de psicanálise, eu participei da criação do primeiro curso de fisioterapia, do primeiro curso de psicomotricidade, do primeiro curso de fonoaudiologia, então eu conheço bem a legislação. Nós, por exemplo, Escola Lacaniana, vamos virar cursinho, curso livre.
Curso livre, o MEC não está nem aí, pode ensinar o que quiser, pode fazer o que quiser, tá? Mas não tem nenhuma validade para que o cara exerça psicanálise. Ele pode exercer psicanálise por outra maneira, pelo curso lá de graduação que vai ter. No momento que o curso de graduação formar psicanalistas, os psicólogos, não, provavelmente, só os que já trabalhavam com psicanálise, comprovando isso. Como é que eu vou provar que eu trabalho com psicanálise? Não sei. Mas, enfim, é possível, sim, até por depoimento de vocês, atestado e tal. Aí eu vou poder, durante 5 anos, eu já fazia psicanálise, eu sou psicóloga, eu vou poder exercer a psicanálise. Os demais que se formarem em psicologia ou mesmo medicina não vão poder mais trabalhar com psicanálise, só os formados em curso de psicanálise, tá? Nós vamos virar curso livre, que pode falar qualquer coisa, que não tem nenhuma responsabilidade, o MEC também não se mete com a gente, mas não dá nenhum direito, nenhum reconhecimento. E eu acho difícil a gente ter reconhecimento social se a gente tiver cursos de graduação, como a gente vai ter isso multiplicado a infinito, difícil a gente conseguir um reconhecimento social, né, na medida que existem esses cursos. O que mais que a Natália perguntou? Acho que eu respondi, Natália, falei? Respondeu sim, Tereza. Obrigada. Helena. Oi. Eu não sei, Tereza, se você acompanhou uma confusão que deu há pouco de vários psicanalistas atacando que uma psicanalista bem famosa, posso até falar o nome dela se quiserem, lançou um curso reconhecido pelo MEC. Né? Essas enganações todas, né? Existem outros cursos, até mandei para você uma vez, a formatura do pessoal em psicanálise, e assim, eu recebo às vezes várias informações, cada vez que eu publico alguma coisa relacionada a não ter uma formação universitária de psicanálise, pessoas que me perguntam, entram lá no direct, me perguntam, eu mando as respostas adequadas a respeito disso, e o passo seguinte é que elas somem, né? E aí entram esses psicanalistas famosos, se autoproclamam psicanalistas, eu acho que são, de fato, e que fazem cursos e agora com reconhecimento do MEC. Então, isso deu uma confusão, pessoal, nas redes Eu acho sociais. que é uma confusão grande. Reconhecimento do MEC é preciso que seja ou curso de graduação ou pós-graduação. Então, um curso de graduação está inserido numa universidade. Eu acho que sei de quem você está falando, mas Sim. ela não teve um curso reconhecido pelo MEC. Ela lançou um curso, porque o MEC só reconhece aquilo que se enquadra na legislação. Então, esse curso dela teria que estar dentro de uma universidade, e não está. Então, não é bem verdade. Mas tinha, gente, eu vi, tinha um selo reconhecido pelo MEC. Você pode... Entende? Nós podemos... Na internet pode-se falar o que quiser, né? É uma coisa assim, entendeu? Mas o problema é que no momento em que ela coloca uma chancela e tá essa confusão entre pode e o que não pode, porque as pessoas que querem fazer isso, elas até vêm perguntar, mas elas não querem ouvir. Elas não, na verdade, elas estão perguntando, né? Por que você diz isso? E somem. E se estivessem interessadas, se aproximariam de alguma maneira, né? Então, como é que é? Então, porque fazem essas perguntas, eu chego a dizer, né? Participar de uma escola, fazer a formação, fazer análise pessoal. Eu fiz até uma explicação padrão, digamos. Desculpa, Helena. Isso tudo tem no curso. O curso tem supervisão, o curso tem análise pessoal, está previsto no curso que você tem análise pessoal, que você tem a supervisão. Eu nunca vi o currículo desse curso. Teoria, tá? Isso está previsto no curso. E os analistas são analistas propostos pela universidade. Aí é que você não pode escolher qualquer um, né? Então, essa é a diferença, né? Você não tem a questão da transferência fica em suspense, porque eu quero fazer análise com a Helena. Helena não é professora do curso, não posso fazer análise com a Helena, né? Enfim. Mas essa questão desse curso, ela colocou lá, parece que ela tirou esse selo. Ela tirou do feed, mas ficou rodando o anúncio, né?
Ficou Sim, rodando ainda o anúncio. sim, sim, sim. Mais algum comentário? O pessoal mais novo, mais que está chegando, o que que pensa disso? Eu tô ficando um pouco angustiada, porque Ah, que eu não sou psicóloga, né? Eu tenho outras formações, então se a gente, se for só graduação que aceitar, como é que eu vou trabalhar? Como é que a gente vai isso. fazer? Estou pensando que a gente tem que fazer um plano B aqui. Fazer o teu lobby aí no movimento para barrar que o Congresso aprove, mas ao mesmo tempo temos que pensar no plano de fuga para a gente poder garantir a nossa parte. Olha só, na medida que não é regulamentada a profissão, você pode trabalhar porque você não está ilegal. Porque se não existe a lei, não existe também o ilegal, entendeu? Agora, você não está protegida pela lei. Por exemplo, se te pedirem um recibo para reembolso, você não pode dar, porque não existe uma lei que prevê que se dê reembolso a psicanalista, porque não existe psicanalista, entendeu? Mas você pode trabalhar com psicanálise, não Por existe nada que enquanto, não é, impeça, Tereza? por Por enquanto. enquanto, mas se Quando for quiserem, se reconhecido, exigirem. quando for reconhecido, você se já pratica a psicanálise, eu acho que é 5 ou 3 anos, não sei. Você pega 3 pessoas, colegas suas, que vão declarar que a Lívia, fulano de tal, trabalha com psicanálise, né, a contendo, blá, 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 coisa qualquer. E você entra com isso, e você passa a poder. Mas os que formarem daí para diante já não vão poder, entendeu? Então seria eu tendo que comprovar a experiência com A 3 anos que experiência. você falou. Eu não sei se é 3 ou 5. Quantos anos é? Isso aí também não é Ainda problema, que vai você pode botar ser 3, fixado. 5. Ninguém vai deixar Porque de dizer, não, eu só em sei que ela outras fez 3. décadas, Não vou dar a declaração de 5 porque ela está em 4,5. Isso não existe, nunca existiu, entendeu? E aquilo que a Tereza falou, que em outras décadas outras profissões foram sendo reconhecidas, né? da mesma maneira. Ah, E né? também Antigamente existia até dentista prático, muito antigamente. Não era formado em universidade. Depois, à medida que os cursos foram sendo organizados e estabelecidos os critérios para a formação, e aí passou a ser E aí exigido o os curso. práticos foram aceitos por experiência, né? sim, sim, Mesmo sim, os sim. práticos Por foram um Por tempo, exemplo, eu não, eu acho quando, que o por um cur- tempo ainda existiu prático, sim. quando o curso de fisioterapia foi o primeiro curso e eu fiz parte, pra vocês terem uma ideia, o meu CREFITO era 08. Sabe o que é um CRP? É a mesma coisa, o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Era 08. Eu fiz parte do primeiro Conselho Federal de Fisioterapia. Então, os massagistas que faziam fisioterapia, ninguém sabe se fazia mesmo fisioterapia ou massagem, mas os massagistas entraram com declarações e foram aceitos como fisioterapeutas, passaram a ter todos os direitos que o fisioterapeuta tem, fazer concurso, salário, tudo que o fisioterapeuta tem. Mas no momento da constituição da profissão. Depois que a profissão foi regulamentada, aí não. Aí, para ser fisioterapeuta, você tem que fazer o curso de fisioterapia. E assim foi fonoaudiologia, assim foi psicomotricidade, psicomotricista, etc. Entendeu? Até da minha área de comunicação, né, o jornalismo, foi Isso, reconhecido em 1967. isso. Aí Era. passou a ser obrigatório o curso superior. Agora, eu acho importante assim, né, a gente pensar como que a gente pode ganhar lugar e espaço, né? E eu acho que a pergunta da Tereza deve se referir a isso, é com o reconhecimento do trabalho do Sim, colega. Dentro da instituição, a gente se degladiando, a gente querendo ser melhor que o outro, a gente querendo. E se a gente aqui dentro faz isso, a comunidade psicanalítica fizer isso, a gente não vai ter lugar de credibilidade social. E eu acho que exatamente, é Tereza, isso que a isso gente mesmo, tem, é isso que a gente tem que se fundar, entendeu? É o isso respeito pelo mesmo. colega, a valorização do trabalho do colega. O colega vai falar hoje, peraí, deixa eu dar um jeito, deixa eu ir lá, deixa eu escutar, entendeu? E isso é importante. Eu estou falando do que se passa aqui, mas isso é macro.
né? Eu ontem estava conversando com uma colega de Vitória e ela disse que um colega que fez o passe, é um assunto também que me interessa, para quem me conhece, um colega que fez um passe na Escola Brasileira de Psicanálise. Essa escola brasileira deve ter 500 e tantos membros e ela é espalhada pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Ele fez o passe e ele dá o testemunho do passe dele em cada escola brasileira espalhada pelo Brasil todo. Em cada uma delas ele dá esse depoimento. E a comunidade psicanalítica foi convidada. Ela não é da escola brasileira, ela foi assistir. É um tema que interessa, vamos lá assistir, vamos participar. E isso é difícil nas pequenas escolas. Imagina isso no meio psicanalítico, de valorizar o trabalho do colega e respeitar o trabalho do colega, né? Com Respeitar licença, não quer dizer concordar. E só tem para outra. avisar, a convidada já está mandando mensagem aqui, tá? Ela Manda, está esperando. manda ver, gente. Tchau, obrigada. Vamos entrar agora em outra atividade. Obrigada. Obrigada, Tereza. Tchau.